nossa história sobre Genghis Yuzhou, que cairá em muitos incidentes curiosos e secretos, que seguirão um caminho difícil e revelarão todos os segredos que estão à frente. Ficando com ele, você pode descobrir que anteriormente ele era bombeiro, e seus pais deixaram o mundo há 15 anos devido a um acidente, um incêndio. Alguns anos após a tragédia, o próprio jovem decidiu se tornar um bombeiro e lutar contra o fato de ele ter brutalmente a vida de alguém, deixando pessoas como o próprio cara. Por muito tempo, o cara realmente caminhou em direção à morte, sacrificando-se pelo bem de outras pessoas indefesas. Mas atualmente já se aposentou e se reconciliou com seu pior e mais forte inimigo, fogo. Surpreendentemente, depois de alguns anos de luta com o pior e extremamente cruel inimigo, ele abriu seu churrasco de restaurante. Mas, às vezes, no entanto, todas as velhas lembram a si mesmas, e criaturas desconhecidas são atacadas. E por trás disso está alguém que não deveria existir neste mundo, mas por algum motivo existe. Por alguma razão, truques sujos, mata, destrói. Talvez seja uma chama sem fim que, no final, despertou, e quando a poeira se acalma, parece que apenas o próprio Criador pode controlar a vida dos outros. Mas nosso personagem principal é especial, e depois de algum tempo, talvez todos e seus segredos, segredos que ele próprio não sabe, mas a parte preparou muitas coisas interessantes pela frente e agora sua vida mudará de uma vez por todas. A instituição que o protagonista descobriu era um lugar bastante famoso, em que não havia alguns convidados, o que obviamente não poderia deixar de se alegrar. O personagem principal não funcionou 24 horas por dia, portanto, entre muitos votos, já relatou que estaria em casa em breve. O personagem principal falou com seu amado, jogando simultaneamente a jaqueta no topo. Eles, com uma garota, têm uma data importante hoje, então você não pode se atrasar. Ele já havia tomado um presente preparado pela garota, enquanto continuava conversando ao telefone. Quando a conversa terminou e a reunião foi agendada, era hora de correr para sua amada garota. O personagem principal brilhou como uma criança apenas do pensamento de que Sinsin veria logo. O clima era excelente. Provavelmente, a senhora que estava esperando o namorado dela não estava pior de bom humor. A atenção do cara foi atraída pela mensagem que acabara de ser destacada na tela principal, de algum tipo de gato com 9 vidas. Alguma foto foi enviada do anônimo, que despertou interesse pelo cara e como se não tivesse sido avisado de que arquivos ou fotos desconhecidos não podiam ser abertos, mas era muito interessante para o cara. A caixa com um presente que ele havia jogado e pego anteriormente, com um rugido caindo no chão, e o rosto do personagem principal ficou pálido pelo que viu. A foto era seu pai, que realmente morreu por algum tempo. A primeira coisa que voou para a cabeça é algum tipo de novo tipo de fraude. A voz feminina disse que seu pai no templo de Lohan, e se o personagem principal estiver a tempo, ele poderia vê-lo. Além da voz do gato com 9 vidas, outro vídeo chegou, o que me fez pensar. Ou talvez seja verdade. Esses vídeos, uma mensagem de voz estranha, tudo parecia suspeito, mas muito crível. Se inicialmente, enquanto ele estava de costas para a câmera, alguém pensaria que talvez uma pessoa fosse muito parecida. Então, o próximo quadro realmente surpreso. No próximo quadro, o rosto do homem virou. Se para a câmera, e caramba, quem, senão o filho deste homem, poderia reconhecer o pai? Uma pergunta resolvida na cabeça do cara? É possível? Um homem morto que se queimou vivo há muitos anos para estar em outro lugar, mas já completamente vivo? E se a verdade está viva? Se a verdade é que o personagem principal tem uma oportunidade impossível de encontrar um pai? Mas quem precisa enviar uma coisa dessas? Para onde a pessoa que enviou o vídeo sabe sobre ele, sobre o pai do protagonista? Onde ele conseguiu ou seus dados do cara? Uma foto antiga dos filhos apareceu na memória, onde ele definitivamente viu um retrato de seu pai na cruz, acima de seu caixão, no qual, com uma probabilidade de 100%, seu corpo não deveria ser. Sem levantar seu presente, o cara se desculpou mentalmente com sua amada garota. Ele precisava descobrir se seu pai estava vivo. Ele sabia onde Lohan estava, porque ele já estava lá. Este lugar não é o melhor quando você vem aqui à noite. Ele parece assustador. O cara lembrou? Se dos tempos em que trabalhava como bombeiro e já estava aqui há alguns anos, lutou com fogo, o glorioso era a batalha. Era estranho voltar aqui com o pensamento de que seu pai morreu em chamas poderia estar aqui. Eu nem acreditei bem, caramba, de onde seu pai poderia vir? O homem que morreu da Krebane há 15 anos, mas ainda de alguma maneira misteriosa, ele se lembrava agora. Não é de surpreender que, quando o cara entrou, não havia ninguém. Embora em algum lugar no fundo, a esperança não tenha desaparecido em lugar nenhum. A fotografia não parecia falsa, e de fato,
Quem precisava brincar sobre o personagem principal? Grumpin. O cara percebeu que ele começou a roer o sentimento de fascínio, era muito quieto e estranho, tudo em vão. Ele veio aqui e ainda não avisou seu coração de que ele poderia não ter voltado para casa naquela noite. Provavelmente não aparecer, porque o caminho aqui e atrás levou muito tempo. O jovem vagava pelos corredores e a cada passo que Nadezhda desapareceu, até ouvir alguns sons estranhos que instantaneamente atraíram sua atenção. Por alguma razão, muitos livros estavam deitados no chão. Eles deitavam pilhas. Eram alguns velhos e ligeiramente cheios de vida. Mas de quem são? Por que eles estão deitados aqui? O pior é que, além dos livros, havia velas e queimaram, além disso, queimaram com uma chama azul, não vermelha, não amarela, não laranja, mas azul. E não apenas as velas entre elas, todas estavam algum tipo de pessoa, como uma pessoa. Velas, muitas velas, e um desenho incompreensível com algo preto no chão, algo como um pentagrama. A criatura, como um homem, estava no centro de tudo isso. Então talvez isso seja algum tipo de ritual? Mas por que isso escreveu com precisão o personagem principal? Não há pai aqui significa que algo mais acontece. Olhando para o corpo de um homem, é possível ver um corpo saudável, muito fino, envolvido. A partir desse tipo, o cara explodiu diretamente, porque não era como uma pessoa real e viva, era fina, alta, estava entre as velas, conduzia um ritual. Talvez o personagem principal queira arrastar algum tipo de seita? Só que parece isso, obviamente não é por outra coisa. Embora o homem não tenha notado, e até agora ainda é possível ir em silêncio, o personagem principal decidiu aproveitar essa oportunidade, indo de onde ele veio. Enquanto ele estava andando, o telefone tocou, que estava na hora errada, até que ele saiu da sala. Você nunca sabe. De repente, essa criatura ouvirá essa criatura. Sim ligou, a hora já estava mais tarde, ela definitivamente se preocupou com o cara tão bem. Se ele não tivesse levado o telefone, só seria pior. Minha consciência teria mordida, e já estava atrasada e também ignorava. Uma má ideia, em qualquer posição que possa estar lá. A garota disse alguma coisa, mas o cara esclareceu imediatamente que todos os detalhes ao se encontrarem, porque agora não seria muito conveniente conversar. E enquanto o personagem principal queria sair em silêncio, alguns se moviam de seu lugar. A garota pediu ao amante que tomasse cuidado no caminho de casa, para o qual ele respondeu discretamente que estava dando ao chão para ter cuidado, quando Gona disse que isso estava quase na saída. E assim que o cara jogou o telefone e colocou o telefone no bolso, pois havia velas com fogo estranho. E para trás, algo começou a acontecer nas costas que fizeram o protagonista olhar para trás. Quase tudo estava no lugar. Velas, um desenho, coisas rituais estranhas. Mas de uma, arrepios passou pelo cara. Aquela pessoa estranha e magra onde ele estava, não estava à vista. Enquanto o cara olhou para trás e um pouco com medo, a criatura mais terrível e incrivelmente desagradável estava perto dele. Nem mesmo assim, agora se apega a ele atrás dele, esperando o protagonista prestar atenção. E quando uma gota de um líquido negro e estranho caiu no chão, não como sangue, ou para regar, ou para qualquer coisa que o cara conhecesse ou você e eu, só então ele percebeu que precisava olhar o lugar errado onde estava olhando agora. O protagonista não conseguiu reagir com alguma ação, apenas traduziu sua aparência chocada para onde estava a criatura. E assim que ele fez isso, uma mão terrível, fina ou violeta, com garras enormes e afiadas, já havia subido no ar, só que não era uma manicure, eram as unhas dele, com o seu design tão aterrorizante. O cara teve a sorte de se esquivar, embora a criatura ainda atingisse suas garras ao longo do estômago do protagonista, assando a camiseta dele e enganchando a pele. E por enquanto, o cadáver tão chamado e caminhada fugiu, o jovem saltou completamente, tentando olhar para todas as ações da criatura. Você nunca conhece o próprio diabo. No local onde a criatura foi ferida pelo protagonista com suas garras sujas e afiadas, uma pequena ferida era agora visível, o que causou um formigamento desagradável. No lugar onde os olhos deveriam estar, havia fossas negras, das quais algo escurece. E o personagem principal não poderia se aprofundar particularmente no que está acontecendo, quem é e como o próprio cara está conectado a isso aqui. Zheng olhou para o monstro em choque, como um homem na frente dele. Isso, por sua vez, obviamente não pretendendo recuar ou desistir, foi entendido, mas não de pé, mas de quatro. O que, com sua figura e condição, parecia terrível. Poderia ser enfatizado em mãos que, mesmo que fosse uma pessoa, era um cadáver obcecado,
ou um sectário, ou um viciado em drogas com habilidades desonradas. E queria apenas a morte de um cara, que infelizmente ficou com ela sozinha, antes que o protagonista tivesse tempo de exalar ou piscar, já que o cadáver já estava por perto. Já irritado, voou para o cara, colocando sua terrível mão para a frente, por outro golpe. Ele se moveu tão rapidamente que parece que o cara, durante esse período, não teria tempo para dizer uma palavra. O monstro pressionou descaradamente o cara no chão com as patas, tirando uma chance e resistência, e, em geral, para escapar. Enquanto o cara sob um cadáver vivo tentava fazer alguma coisa, por algum motivo, ele começou a exibir sua língua longa, a partir da qual caiu as gotas dessa substância. Zheng entendeu que, se ele não fizesse pelo menos algo agora, ele não apenas não estaria vivo daqui, seu corpo nunca seria encontrado em sua vida. O personagem principal teve sorte de que suas mãos permaneceram livres. Portanto, aproveitando o momento, ele agarrou a cabeça da criatura, apertando a boca. Ele sabia que poderia fazer algo que isso, o chamado cadáver vivo. Então, segurar essa cabeça definitivamente não era capaz. Zheng atingiu o inimigo com toda a droga na testa. O cara teve uma noz forte, mas não havia cadáver. Então, depois de tal golpe, a criatura caiu de joelhos, segurando suas mãos terríveis e sujas pela mesma cabeça feia e ferida. No final, o homem foi cortado, e talvez ele tenha morrido completamente. Então, com um rugido, derrotou a cabeça no chão. Depois disso, o protagonista tinha um fluxo de sangue, que lentamente fluiu. Agachando, o jovem começou a examinar o cadáver. Além disso, ele até pegou a mão dessa criatura, imaginando que uma pessoa tão macia e quente é um homem morto. A única coisa que faltava era a avó ou mãe com uma criança gritando por toda a rua que Zheng matou um homem. O jovem virou a batalha, começando a provar que ele não fez nada. Era uma defesa automática. Mas ninguém estava ouvindo. Apenas a garota ligou imediatamente para a polícia, reclamando que eles tinham um assassino de verdade aqui, presos em seu próprio negócio. E no final, não importa como ele tentasse explicar toda a situação, nada o ajudou. Ele foi preso, suspeitando do assassinato de um homem, e um policial estava sentado ao lado, que de vez em quando pediu ao cara que fosse honesto até que eles tivessem chegado ao departamento. Na rua, a noite foi substituída anteriormente, bastante ensolarada, mas não para o protagonista, sobre quem eles gritaram, então simplesmente pediu e ordenou para falar honestamente. O protagonista, com contusões loucos sob os olhos, disse que tinha outra coisa do que sentar nesta sala. E ele não inventou uma história, porque tudo era fiel a mas para um homem que não estava em seu lugar. Era estranho e completamente desconhecido. O policial pulou perguntando que outros feitiços, força, energia, rituais e habilidades? Alguém em uma área policial acreditará em tanta bobagem? Enquanto um policial lia seu monólogo, o segundo, muito mais importante que o status, entrou na sala relatando que a hora desse jovem policial havia terminado. O policial júnior disse várias vezes que não havia terminado até o segundo anunciado que os especialistas estavam sendo ocupados. Quando o protagonista perguntou o que mais para especialistas, ele foi novamente instruído a ser honesto, e então tudo seria super. Zheng, cansado, revirou os olhos, dizendo a si mesmo que ele nem podia sair, embora ele não seja culpado. Enquanto ele estava esperando, ele já estava acomodado na mesa, cheirando silenciosamente, porque a noite e o dia acabaram sendo saturados, e ele não podia simplesmente cobrir os olhos e tirar uma soneca por várias horas. Mas ele não conseguiu dormir por um longo tempo, porque alguém o acordou, que ele olhou atentamente e se aproximou. Os degraus desse homem ecoaram por toda a sala. Era difícil não acordar. Era uma mulher com cabelos roxos, belos lábios e algo interessante abaixo. Sonhar? Ou, afinal, não. É muito realista. O que fez o cara entender rapidamente se foi um sonho ou não é a tesoura nas mãos de uma dama, afiada, a propósito. De uma visão tão inesperada, os olhos do cara se abriram por conta própria e ele, em choque, trouxe as sobrancelhas para a ponte do nariz. É realmente uma batalha? Para o qual, desta vez, não é um desejo permanecer sem olhos como uma antiga criatura. O cara agarrou suas mãos e antebraços de uma garota na qual havia uma arma. O personagem principal puxou tanto a senhora que a cadeira voou para o lado e a cadeira voltou. O cara fez para que as tesouras descansem contra a mesa atrás dele e gritaram, perguntando o que ela estava fazendo. A senhora correu sorrindo. Ela não respondeu às perguntas do cara, só continuou a fazer seu trabalho. Tendo criado manipulação com as mãos, ela jogou uma tesoura um pouco, escapando da posição inicial. Surpreendentemente, a garota agiu de maneira muito rápida e fortemente, tanto que o próprio cara poderia fazer algo ou de alguma forma não podia reagir. Enquanto o cara abriu a boca em choque, a garota já havia cortado com a tesoura o que ela precisava inicialmente. Ou seja,
Ela cortou os pequenos fios dos cabelos, enquanto o jovem ainda não entendia o que estava acontecendo e, portanto, se permitiu dizer o tapete diretamente sob a respiração. Quando ele percebeu que tudo o que uma senhora precisava era de um pequeno fio de seus cabelos, ele parecia surpresa com as mãos, e, novamente, ele olhou para a garota extrovertida. De algum lugar, uma voz masculina firme falou, dizendo que o personagem principal não precisa se preocupar, porque ele apenas fez o exame de DNA. Homem. Lynn Waitsin, presidente da Jiangchen Research Association. Perto é assistente de Tide, forte em espírito e fisicamente uma mulher. O especialista disse que sua principal missão é provar que o personagem principal ainda é um homem. O cara olhou para as pessoas em choque, sinceramente surpreso que alguém além dele saiba que existem cadáveres tão caminhadas, zumbis, em outras palavras. Quando a assistente Lee entrou na conversa, ela disse que as próximas informações são estritamente confidenciais. O falecido era o funcionário do templo Lohan, chamado Suan Kun. De acordo com a conclusão de um exame médico forense, a aparência de um cadáver não pode ser explicada do ponto de vista dos cientistas. Durante a anatomia no corpo do cadáver, não houve uma gota de sangue, até o enrolamento cadavérico, manchas cadavéricas, órgãos internos e cérebro. Em vez disso, os padrões foram arranhados no corpo dos pobres. Tendo tirado conclusões, o especialista disse que o corpo morreu cerca de uma semana atrás. Ao ouvir que o corpo estava morto há 6 ou 7 dias, o cara tirou as conclusões de que ele definitivamente não deveria ser suspeito. O especialista respondeu que ele próprio explicaria à polícia e libertará o personagem principal, mas se de repente sentir desconforto, terá que entrar em contato com o assistente de Lee. O cara em choque perguntou se agora eles têm algum tipo de vírus zumbi A, porque esses dois, aparentemente, sabem algo. Para isso, o mais velho respondeu que saberia tudo isso após os resultados do exame, e começou a sair sem se despedir. E o cara, depois que o homem gritou, querendo descobrir algo. Somente a mulher se virou e disse que o cara não deveria se preocupar, porque já está terminando tudo, pois isso é chamado de especialistas. 2 dias depois, o caso foi queimado, ou seja, eles simplesmente fecharam, as informações com o anônimo desapareceram e o cara foi finalmente libertado. E quando eles deram o telefone, a primeira coisa que ele viu foram muitas ligações e mensagens perdidas de seu amado. Claro, ela estava preocupada, sem dúvida, e ele deve dizer a ela que tudo já está bem. E assim que o cara discou o número da garota, seu pai respondeu, relatando que todos ao redor sabem que o cara foi detido pelo assassinato, para que ele não se comunique com a filha. Nunca. Indo ao bar, ele pediu um pouco de comida e bebida. Durante esses dias, tantas coisas aconteceram que eu queria fechar em casa com uma garrafa de uísque e não ir a lugar nenhum e nunca. Quando uma garota doce, uma garçonete na instituição do protagonista, subiu para perguntar o que aconteceu, ele respondeu rudemente que ela não subiu em seus negócios. Ela disse que o cara se comporta estranhamente e, depois disso, disse que uma nova mensagem veio de um gato com 9 vidas, ou seja, já uma folha. Ele pensou que eles não tinham o suficiente para que isso acontecesse com ele, e novamente assim estavam tentando arrastá-lo para isso. A propósito, nem um jogo divertido. Havia 2 folhas pequenas no envelope, uma com hieróglifos estranhos, o segundo com uma nota, onde foi dito que os fantasmas existem, e o cara é melhor para se salvar. Tarde da noite, quando o cara já havia decidido voltar para casa, ele percebeu que havia bebido demais, um pouco exagerado. Bem, pelo menos isso ficou de pé. Um cara bêbado estava esperando por um elevador, do qual uma mãe e seu filho saíram alguns minutos atrás. A conversa deles foi muito interessante. A mulher reclamou que o elevador estava tremendo. O bebê disse que tudo era por causa de uma aranha enorme. Oh, a fantasia desta criança. A mulher disse que uma aranha não existe mais para o bebê e para que ele não se enrolasse nesta ocasião. Uma conversa estúpida, mas interessante. Aparentemente o garoto foi revisado pelos desenhos animados, só isso. A assistente de Lee chamou o cara. Era estranho que ela tenha chamado tão tarde, mas o cara pensou, de repente, algo urgente, então não pegar o telefone seria um pecado. A conexão no elevador não foi a melhor e a última coisa que ele ouviu no telefone foi que algum cadáver desapareceu. De repente, algo estranho começou a acontecer. Mas o personagem principal não entendeu isso, devido a um grau aumentado no corpo. Em algum momento, ele caiu no chão e o telefone caiu nas proximidades. A propósito, uma voz familiar ainda soava do tubo, perguntando se ainda havia Jeng. Quando as palavras sobre o cadáver atingiram minha cabeça,
e o sangue drenou do templo com um pequeno riacho, ele abriu os olhos com entusiasmo, perguntando a si mesmo ou a uma mulher que estava em contato, da qual estava falando. O cara, que estava abaixo do grau, começou a recorrer à mulher para dizer que isso é simplesmente impossível, e uma criatura apareceu na frente dele. O elevador foi quebrado, aparentemente algo estranho aconteceu novamente. Não importa como desta vez não custou o mesmo, uma delegacia ou, pior ainda, porque definitivamente não estava em uma posição favorável. Uma criatura aterrorizante, com alguns símbolos queimados no corpo, altos, magros, em vez de olhos, levantaram-se na frente do cara. Esse maldito homem morto parecia mais terrível que o anterior. E enquanto o cara que procurava uma conexão com a realidade e tentava entender pelo menos alguma coisa, o monstro já havia levantado o punho para acertar o primeiro a destruir o cara, já que isso não aconteceu da última vez. Graças a Deus, a adrenalina atingiu sua cabeça, pelo que estava acontecendo. Então o cara se esquivou com sucesso, um golpe que provavelmente poderia destruir a cabeça em um bolo ou invadir milhões de pedaços. Isto é, transformar a cabeça em carne picada. O cara voltou. Se para a essência em choque, ele sabia que tinha uma noite longa e não fácil, a julgar como começou. Tendo adiantado as suposições de que ele poderia ser preso novamente, o cara decidiu por si mesmo. Se isso não for uma pessoa, mas um zumbi de verdade, as pessoas só agradecerão a ele se o personagem principal, é claro, poderá vencer. Se o cara escolhesse táticas simples para se defender, seria muito chato uma briga. Então, enquanto a criatura havia perdido sua vigilância, ele próprio já havia atingido. Havia um rugido forte, o que significava que a mão do cara não era do fraco, e o golpe foi excelente, bem no alvo. Portanto, seria o fim de derrotar esse homem morto, talvez ele não ganhasse mais vida. A única coisa que assustou foi que esse cadáver era mais estável que o passado. Mas o elevador não conseguia mais suportar. Ele entendeu que urgentemente precisava fazer algo para permanecer vivo. Pensando normalmente, no entanto, ele não deu um cadáver, que já estava subindo novamente e já estava indo a uma velocidade incrível para seu oponente. O personagem principal não era um tolo, então ele saiu com um pé do chão, ele pulou, direcionando o segundo direto para a cabeça do monstro. E o golpe foi ainda mais do que bem. Sucedido seus tênis, ele caiu diretamente na parte frontal e no nariz. Isso deve ser neutralizado por alguns segundos, mas em geral, seria melhor se ele imediatamente derrubasse o inimigo e derrubasse. Com esta manobra, o personagem principal também queria pular para o buraco no topo. Essa era a única saída desta sala fechada. E, oh meu Deus, ele fez isso. Depois de um segundo, ele já estava sentado no andar de cima, o que significa que há chances de sobreviver. Cerca de 50 a 50. Mas nem tudo era tão fácil e simples quando ele tocou o que se levantou, um estranho brilho verde apareceu, como se tivesse envolvido algum tipo de pentagrama. Tudo ao redor estava coberto com algumas fotos e hieróglifos, dos quais veio um brilho verde e brilhante. Isso não é apenas estranho, agora algo ruim vai acontecer. E naquele momento, ao que parece, o cara começou a entender o que isso aconteceria. Ele começou a sentir, ouvir, sentir que ela causou choque e ansiedade em seu peito. Zheng caiu bruscamente no chão, começando a gritar com horror. Todos os hieróglifos pareciam começar a atacar sua mente, e sons estranhos apareceram em suas cabeças que enlouqueceram. A mente e o corpo pareciam envenenados. Eles instantaneamente ficaram completamente paralisados, para que o cara não pudesse se concentrar e subir, porque o corpo não ouviu. E o monstro não foi para o nocaute, não, pelo contrário, bastante sorridente, saiu lentamente do elevador. A julgar por seu corpo, pode se supor que o monstro saiu do túmulo agora e veio para ele colocar. Aquele líquido estranho derramou de sua boca, que subia sobre o chão, ou melhor, o teto do elevador, criando patas peculiares da aranha ao redor do protagonista. Agora está claro de quem o pequeno falou. Aqui, você tem uma aranha de tamanhos enormes no elevador. Tendo avaliado a situação, o cara percebeu que já havia passado muito esforço e energia, era logicamente difícil de pensar. Desesperado, ele teria se reconciliado com seu destino, mas de repente se lembrava do gato com 9 vidas e o lençol que ela enviou, ou melhor, o que estava lá dentro. Ele ainda tinha força para colocar as mãos no bolso, de acordo com a folha com o hieróglifo que estava no envelope. Esta é a última esperança para a vida, pelo fato de que ele pode viver, existir, amar, sentir e não morrer e se tornará zumbis. E sim, sim, funcionou! A criatura começou a olhar para a folha em choque, sem entender o que está acontecendo agora. Que sua vítima conseguiu isso?
O cara começou a sentir o que acontece, então ele também continuou a esmagar, se apenas fosse finalmente alongado. Quanto mais perto do focinho da criatura era uma folha, mais ele se movia e rosnava, sem entender o que era tão pequeno, poderoso e forte. E o personagem principal, decidindo subir, quase completamente pressionou a criatura com uma folha mágica, na esperança de que agora esteja apenas se dissolvendo no ar ou cai do elevador. E então o cara sairá daqui de alguma maneira. Quando a folha caiu bem na face da criatura, ela gritou não em uma voz humana e aterrorizante, como se milhares de vozes se misturassem a uma. Pela dor ardente na cabeça, a criatura voou de volta, recuando completamente do cara, finalmente. Ainda assim, o gato com 9 vidas ajudou o cara a sobreviver a este folheto. Como já havia um abismo sob o elevador, o zumbi caiu ali, mas conseguiu agarrar alguns fios, tentando salvar sua vida ou levar o cara com ele para que ele morresse. O cara teve sorte de não cair com um zumbi e um elevador, porque pegou o cabo que já havia mantido o elevador. O principal para ele é agora se segurar, caso contrário, a morte. O personagem principal chegou a uma das portas, tentando abrir a porta. Ele precisava abrir, luz para ir para o chão, era a única saída de uma espécie de armadilha. E, felizmente, ele conseguiu abrir essas portas, embora fosse difícil, na verdade. Só que definitivamente não terminaria, porque o cara já matou 2 zumbis, eles certamente não o deixariam tão simplesmente, bem? Não, nunca. Quando o personagem principal abriu as portas, ele viu uma pessoa na frente dele, a quem ele não esperava ver aqui e agora. Ele já estava esperando por um assistente Lee, que somente quando viu que o cara estava vivo, ele estava imediatamente. Eles não conseguiram relaxar por um longo tempo, porque a próxima criatura apareceu por trás novamente, já diferente. O personagem principal e o assistente Lee, naquela época, já haviam conseguido se afastar da porta para o elevador, que não estava mais lá. A garota o notou imediatamente, sentiu a presença da próxima criatura. Naquele segundo, um coágulo de algum tipo de energia voou na cabeça do cara, e para salvar sua vida ao personagem principal, a mulher deu um tapa na cara para mover a cabeça para o lado. E ele teve sorte. Um coágulo de energia voou logo acima de seu corpo depois que Zeng caiu no chão. E a mulher, por sua vez, simplesmente se esquivou. Ela tinha isso mais de uma vez. Então agiu rapidamente. A arma da mulher estava um pouco em um lugar inesperado. Ela tirou uma faca de um pé na perna, como se estivesse no filme por trás do gênero militante. A assistente parecia assustadora. Uma mulher real, livre, forte e independente. E também com uma faca na mão, ela esmagaria uma criatura de um golpe. Até o personagem principal, olhando para a aura de uma mulher, até olhou para ela em choque, surpresa com seu poder. O monstro imediatamente percebeu que essa garota não era fácil. Até mesmo pensamentos em sua voz viu em seus ouvidos. Essa atmosfera tensa quebrou o telefonema e a voz do outro lado perguntou a situação ao redor da garota. Ela imediatamente disse que o personagem principal estava vivo, um zumbi estava morto, o segundo, na frente dela. Mas a atenção do cara distraiu seu próprio corpo. Antes dos meus olhos, tudo nadou bruscamente e ficou acentuadamente doente em algum lugar nos templos. Quando ele sentiu que um pouco de líquido escorreu pelo queixo, ele gentilmente tocou e depois viu uma mancha de sangue na mão. Pouco a pouco, ele começou a perder o contato com a realidade. Quando se perguntou em sua voz o que estava acontecendo com ele, sua voz se encolheu e seus próprios olhos começaram a fechar. Muitos anos atrás. O dia em que o protagonista perdeu seus pais, veio a ele uma criatura terrível que chamou um pequeno, mesmo assim, o garoto, e puxou seus tentáculos para ele. Surpreendentemente, o garoto reagiu ao monstro de alguma forma calmamente. Ele o acordou, então o personagem principal, irritado e perturbado com o sono, perguntou quem ele era e o que, em geral, deseja. A criatura não deu perguntas às perguntas. Apenas disse que o garoto era especial e obrigado a obedecer ao monstro. Embora o bebê não tivesse medo originalmente da criatura, quando caiu e se aproximou, provando que não era um sonho, Zeng estava se agarrando à cama cada vez mais na esperança de que ele pudesse ser salvo dessa maneira. Estava se aproximando do garoto de todo o lado, assustando o mais novo para os cheques. Mas em algum momento, assustando alguma coisa, a criatura voou de volta, removendo todos os seus tentáculos de volta ao seu lugar. De repente, um incêndio apareceu na cama dos meninos e um pouco de hieróglifo, queimando com uma chama quente, ainda apareceu no cobertor. Ele tentou resistir ao fogo e destruir o pequeno, porque essas forças têm um tipo de jovem comum, é incrível. Zeng chorou assustadoramente, escondido em algum lugar ao lado e cobrindo a cabeça com as mãos, como se tivesse salvado.
Mas já neste momento, quando a criatura assustou a exaustão no momento mais interessante, o personagem principal finalmente acordou. O cérebro, aparentemente, não aguentou isso. Só ele conseguiu abrir os olhos. Uma garota miniatura e delicada, que literalmente se agarrava ao cara, já havia corrigido o cara. A garota era sua amante, incrivelmente bonita, mas preocupada com o estado do cara, que foi desconectado desde ontem à noite. O protagonista não estava mais incomodado. Valeu a pena ver uma garota doce que estava entediada e preocupada, e queria se beijar, então ele só disse que tudo estava bem e pressionou seu amado. A garota se agarrou ao amado o mais próximo possível de sentir o calor do cara. Ela estava muito preocupada. Esperou, esperava. Mas o cara foi obrigado a empurrar a garota um pouco, porque ela tinha, por algum motivo, havia uma tesoura nas mãos que não eram agradavelmente formigando a perna dele. Em um momento, o rosto da garota foi substituído por uma mais terrível, e ela perguntou por que o cara nos braços foi trazido por uma mulher sexy com seios grandes. O cara ficou doente quando a luta começou, então ele estava exausto, e a mulher realmente o levantou em seus braços, como se ela fosse um homem, e pelo contrário, uma garota frágil, e a trouxe diretamente ao azul. O cara imediatamente disse a verdade. Bem, não tudo, apenas que desmaiou, e a garota ajudou a chegar em casa. O cara inventou lembranças de tudo o que estava acontecendo ontem. Ele disse que houve um acidente no elevador e se o assistente o ajudou bem, já que ele estava vivo, bem, e se senta na frente da garota. A garota, jogando a tesoura, se pressionou novamente ao cara, pedindo desculpas por ele por não estar perto. Mas ela tinha uma desculpa. Papai trancou a casa e não o deixou entrar para ela amada. O protagonista, por sua vez, abraçou Sinzin e disse que estava tudo bem. Não foi possível se aposentar com a garota por um longo tempo. Então, tão bem, estudante e se divertindo, o cara liderou seu amado em um táxi. Sinzin sugeriu a reunião no dia seguinte, dizendo que ela já tem uma desculpa para o caso de seu pai não deixar ir para Zen. Dizendo adeus a seu amado, o protagonista tirou o telefone do bolso para discar um assistente Lee, que, como se vê, o levou para casa nas mãos de suas próprias mulheres. Quando o desafio começou a ir, uma música familiar apareceu para trás, que ele ouviu ontem antes de perder a consciência, e o cara, voltando, viu Liz assistente, que já era um milagre aqui. Ela explicou sua presença pelo fato de não saber se isso deveria aparecer aqui novamente. É claro que ela entendeu que o protagonista começaria a fazer perguntas. Então ele fez, perguntando inicialmente sobre quem era e de onde eles vieram. A garota, afastada, disse que Zen não precisava saber sobre isso, referindo, se há algo como isso não se preocupa, mas também é assim que ele estava preocupado, ele já foi atacado por essas peças. Quando o assistente Lee estava prestes a sair, Zheng colocou a palma da mão no ombro dela, parando com essa ação. E então, ele disse que sabia o caminho para fazer a garota falar. Alguns minutos depois, os dois já estavam sentados à mesa. Em frente à mulher, havia vários pratos com comida saborosa e proprietária, além de uma bebida. O cara disse imediatamente que não teria vergonha de comer. Se ela não tiver dinheiro suficiente, ele pagará por si mesmo. Ele não é difícil para ele, todos. Ela serviu as mãos no peito e disse que não era tão fácil de subornar como parece. O cara em um minuto se tornou mais sério e disse que acredita que tudo isso está conectado com seu pai, e ele deve descobrir tudo. Exalando-se, o assistente disse que não sabia nada sobre seu pai e não precisava escalar todo o resto. Ela não deixou o cara responder, apenas disse que ele parecia querer apenas descobrir com quem ele estava lidando e por que razões essas criaturas se apegam a ele. O personagem principal disse que estava moralmente pronto para tudo, enquanto a mulher abria a garrafa. Ele quase implorou para dizer que tipo de zumbis esses eram, para os quais recebeu uma resposta, que não é um zumbi, mas o cervo idoso. Esta é uma espécie estranha de criaturas que acreditam no rei dos cadáveres idosos, Mordecaian, também conhecido como um cervo de cadáveres de 1000. Devômeros de cadáveres espalham seu poder por toda parte, tentando ressuscitar seu rei. O moxenismo é a seita mais poderosa entre os anciãos dos cadáveres. Um dos crentes chamado Simo chegou recentemente a Jiangchen. Simo queria transformar Xuan-Kun do templo Lohan em seu servo, mas o personagem principal, Zheng Xiuzhou, impediu. Xuan-Kun era um casamento, então Simo agora perseguirá o protagonista. Então agora ele precisa ser protegido. Embora antes disso o cara disse que estava mentalmente pronto, agora estava um pouco chocado, porque agora ele precisa estar constantemente seguro. Derramando álcool em um copo, ela disse que havia outra coisa e depois lembrou que o personagem principal já havia lutado com Xuan-Kun 2 vezes
e perguntou se a água negra estava fluindo através de seu corpo. O personagem principal, lembrando que ele realmente viu essa água negra, perguntou o que isso significa. E depois disso, ela começou sua história, respondendo a algumas perguntas do cara. A mulher começou a história de que existem muitas versões neste dia. No leste, foi o começo da água. Ela nutre tudo o que é extremamente raro. Os rumores são graduados de que o pescador foi para o mar e colidiu com um vento forte. Então ele vagou até a ilha em que os pêssegos floresceram, lá pela primeira vez, e descobriram essa água negra. Não havia inteiro lago de água preta, não, apenas entre a água limpa e transparente que apareceu um ponto de água preta. Isso é tudo. No oeste, é conhecido como Black Goo. Durante a febre do ouro em 1850, a água negra entrou no campo de visão da política ocidental e a humanidade a estudou pela primeira vez. E depois dos experimentos, ganhou o nome O Começo de Todos. O laboratório de Fort Delhi já conduziu um estudo e descobriu que a estrutura da água negra não estava simplificada. Eles tentaram empurrar lá para uma pessoa, querendo ver o que aconteceria. A água preta pode transformar o próprio gene, ela evolui ou se afasta. No total, havia 7 modelos desses. Do primeiro ao sétimo, a complexidade aumenta, mas as possibilidades estão diminuindo. A aparência da pessoa atual está associada ao tipo de 7, enquanto os monstros são 5. O personagem principal abriu a boca porque percebeu que ontem algo aterrorizante poderia acontecer com ele. O assistente de Lee confirmou seus pensamentos e disse que se ele tivesse sido infectado naquela noite, estaria morto. E isso significa que ele teve muita sorte de que havia aquela folha e uma mulher por perto. Com esse pensamento, parece, com bastante calma, o cara conseguiu dormir à noite e, atualmente, ele, como concordou com sua namorada, foi a um lugar interessante para passar um tempo bem, curtindo a companhia um do outro. Finalmente, ele inalou sua vida anterior. Lembrou-se daqueles dias em que ele só se apaixonou e azul, e eles constantemente passavam um tempo juntos e ninguém os proibiu para ver luz. Os dias atuais não devem prever alguns problemas, ele pelo menos esperava. Mas, por algum motivo, após essa conversa, um alarme se acalmou em seu peito, que não queria deixá-lo por um momento. Parece que ele ficou tão distorcido que viu essa criatura novamente, como em pesadelos. Olhando mais de perto, o cara percebeu que não havia nada lá. Parecia, e a ansiedade no peito se intensificou. Devido ao fato de o personagem principal ter sido explodido, olhando pela janela da vista traseira, a garota acordou, perguntando o que aconteceu. Ele compartilhou com a garota que, ao que parecia, ele viu alguém no túnel, mas ela só disse que pareceu que estava escuro demais para ver algo. Então ele disse que estava simplesmente enganado e pensou consigo mesmo que deveria aproveitar o fato de estar com uma garota e se torcer menos. Mas ele ainda sentia a presença de outra pessoa. E essa outra pessoa claramente não era uma pessoa comum. Depois de algum tempo, eles já haviam chegado a Yuitsin, e Shinsin apontou para uma bela árvore, apreciando a beleza desses lugares. Ela puxou o protagonista na mão, dizendo que eles poderiam fazer um desejo aqui, e embora seja um pouco infantil, mas muito fofo e romântico. Depois de algum tempo, enquanto eles andavam, algo estranho brilhava diante de seus olhos. Algum cara picado, sorrindo estranhamente, disse que a alma do protagonista está de alguma forma vazia e os olhos estão escuros. Ele também acrescentou que uma nuvem escura subiu acima de Zan, e o cara, franzindo a testa, concordou em vez do cara gordinho, o que significa que em breve ele estará esperando um desastre. Não querendo mais ouvir o absurdo dessa pessoa, ele pegou a mão da garota e o levou para longe, com as palavras que ele diz isso a todos e a todos. Mas esse cara acrescentou que o protagonista enfrentou um demônio real e agora sua sorte no fundo. Depois que ele perguntou se Zeng acredita que esse cara é um charlatã, ele também disse que a estrela solitária logo entraria em sua vida, e mais cedo ou mais tarde, felizmente, o cara definitivamente o ajudará. E no final ele ainda disse algo estranho. A alma voou para longe e morreu. O personagem principal não entendeu mais essa frase. Ao ouvir tudo isso, tudo o que realmente acontece com ele, o personagem principal se encolheu e virou bruscamente. Depois disso, o homem se aproximou e escorregou um pouco de água sob o nariz. E depois disso, igualmente estranho, ele começou a carregar um absurdo. Ele disse que a um preço de 38 ele vende uma tigela de boa sorte. Também complementei isso pelo fato de que, a um preço tão barato, eles apenas andam e se alegrarão, eles sempre carregarão os sorrisos mais sinceros com eles. Não permitindo que o herói principal conte uma palavra em resposta, ele se apresentou. Ele disse que seu nome é Tao Os, um estudante de Yub Singguan na 7ª geração.
Adicionar boa sorte às pessoas é seu trabalho. Depois disso, ele sugeriu que Zeng comprasse uma tigela, então a sorte ficará ao seu lado. A garota, que sabia que o cara tem perseguido recentemente falhas, sugerido para comprar. Tendo exalado, ele apenas disse que ela esqueceria e que eles deveriam ir. Eles têm algo para gastar dinheiro. A garota, não tendo vontade de resistir ou discutir, disse que elas poderiam realmente ir, e o vendedor dobrou as mãos sobre o peito e exalou desagradável. Entre tudo isso, o mais interessante foi que o vendedor ainda viu uma nuvem preta pendurada sobre um cara. Na verdade, ele não era uma pessoa tão simples, mas também boa ao mesmo tempo. Ele gentilmente direcionou sua água para boa sorte pela orelha, para ajudar pelo menos um pouco dessa maneira. Tendo sussurrado, ele entregou o pensamento à cabeça da cabeça da cabeça para que ele realmente fosse mais preciso. Ele disse que nem todas as pessoas próximas a ele poderão tirar o fardo que caiu sobre os ombros do protagonista. O encontro romântico terminou, e quando já estava começando um pouco escurecido, eles voltaram para casa, novamente de ônibus. Sim, cansado de um dia, colocou a cabeça no ombro dela, perdendo a cabeça. E ele pensou em tudo sobre o que aconteceu. Se você pensa bem nas palavras dessa pessoa, Zeng precisa ficar longe de Sim para não prejudicar lá. Mas o que pode ameaçá-la tanto? Ele gostaria muito de acreditar que nada a ameaçou, que tudo estava acabando e eles, juntamente com seu amante, retornam à vida normal. Pensamentos sobre a garota quase o deixaram quando ele percebeu que eles estavam se movendo de alguma forma muito rapidamente. As imagens do lado de fora da janela mudaram a uma velocidade que era impossível ver algo. Ele sugeriu que ele tivesse uma ilusão novamente, porque o ônibus era acelerado e acelerado a cada segundo com velocidade frenética, mas seria possível fazer isso com uma mente sóbria? Ele percebeu que já existe algum problema e, aparentemente, algo relacionado ao motorista. A garota adormecida caiu em seu amante, por algum motivo sem acordar. Ele percebeu que a garota no assento na frente também estava exausta. Ela caiu a cabeça direto no copo do ônibus. Uma mensagem chegou ao telefone do Cat with Nine Lives, onde foi dito que, com os problemas de ônibus e o cara, precisa ser salvo o mais rápido possível. A ansiedade no interior aumentou cada vez mais, juntamente com a velocidade com que o ônibus montou. Ele não entendeu o que estava acontecendo e o que fazer agora. Como escapar de si mesmo, como salvar as pessoas. Depois de se levantar, ele cuidadosamente colocou Sim dormindo com um sonho forte em uma cadeira. E ele próprio decidiu verificar se era um motorista, porque o ônibus estava em um movimento frenético. Ele não tinha como escapar. A única coisa que pode salvar é o ponto de ônibus. Segurando com força os assentos, ele começou a gritar para que o motorista parasse, e ele, silenciosamente, seguiu em sua direção. Quando ele conseguiu chegar, ele gritou muito alto para que o motorista finalmente pare esse maldito ônibus. Mas ele não reagiu de forma alguma. Então o cara mais uma vez se voltou para o motorista, na tentativa de pelo menos de alguma forma atrair atenção. Que surpresa o personagem principal tinha quando viu muitos arranhões no rosto do cara, os olhos que pareciam em direções diferentes, e, em geral, essa é uma expressão terrível em seu rosto. Zen percebeu que o motorista era controlado e alcançar sua mente é quase impossível. E o ônibus voou cada vez mais velocidade, não diminuindo a velocidade por um segundo, passando a curva. Então o protagonista foi descartado e ele bateu nas costas contra a parede do ônibus. Depois disso, ele já caiu para enfrentar o chão, percebendo que, se não pudesse resistir ao S-Pass, sua namorada no banco de trás não é melhor. E isso era verdade. Ele viu sua amada garota, a dama de seu coração, que estava deitada no chão e nunca entrou em consciência. Ao cair, ela bateu com força na cabeça, por causa do qual o sangue apareceu na testa. O cara, subindo com a dor e a força, foi imediatamente para seu amante, preocupando-se com ela mais do que por si mesmo. E o motorista continuou gritando que morreria e morreria. Ele não deixaria ninguém sobreviver. 2 ônibus, por causa da loucura do motorista, saíram da estrada e eles começaram a cair do penhasco. O cara não teve tempo de alcançar a garota, que simplesmente foi jogada para fora do ônibus. Naquela época, a conversa começou entre o assistente Lee e o especialista. Lee, por algum motivo, quebrou o prato especialista, ao qual ele levantou a cabeça em surpresa e perguntou o que ela estava fazendo. Em resposta, ouvi dizer que, embora eles tivessem um contrato, isso não significa que ela constantemente se sentasse, dobrando as canetas. Ela disse que sentiu que o cheiro do protagonista havia mudado. Então ela mesma verificou os resultados do teste de DNA no laboratório e descobriu que o especialista forjou os resultados. O homem disse que ele realmente quer salvar o jovem. A assistente Lee disse que não deu a mínima e se virou, começou a seguir o outro lado.
e o homem voou, perguntando se ela iria matar o cara. Em resposta, ele ouviu que o significado de sua vida era a execução dos cadáveres idosos. O ônibus parou na floresta, com uma enorme velocidade com que ele caiu. Ele até quebrou as árvores que cresceram aqui e ficaram calmamente por vários anos. O personagem principal conseguiu sobreviver, mas todo o seu corpo foi perfurado por uma dor terrível. Mesmo apesar disso, ele entendeu e foi para sua amada, querendo verificar se ela ainda estava viva. Afinal, ela, sem consciência, estava deitada no chão. Se isso, é claro, ainda poderia ser chamado de chão. Tendo verificado, ele percebeu que ela, em grande felicidade, não sofreu muito. Havia apenas uma ferida na testa dele, só isso. O silêncio dentro do ônibus quebrou a voz rouca do cara, que pediu ajuda ao protagonista. Este foi o motorista, só que desta vez ninguém os controlou. Catraços de vidro presos nas costas e na mão, e Zheng, a fim de se acalmar, disse que ele chamaria uma ambulância agora. Mas um inesperado aconteceu. O cara agarrou o cervo dos cadáveres. Droga, estava aqui também! Tudo, para dizer o mínimo, organizou tudo isso. Depois disso, o cara, isto é, o protagonista, viu como o líquido escarlate se arrastava acima. Blood, ou outra coisa. Esse líquido viscoso arrastou na mão e diretamente na face do cara, que abriu os olhos em choque, sem entender o que estava acontecendo. Depois do cara, esses tentáculos se estenderam para Sin Sin, aproveitando a cabeça. O protagonista pulou depois de Sin Sin, tentando agarrar sua perna, mas não teve tempo. Eu não tive tempo, em primeiro lugar, porque a garota rapidamente puxou os tentáculos e, em segundo lugar, porque esses tentáculos se agarraram nas costas. Não poupando o protagonista, o tentáculo puxou seu corpo com tanta força que eles também derrotaram a janela do ônibus para esticá-lo por dentro. Ele tentou resistir de alguma forma, mas os tentáculos eram mantidos demais e o corpo estava quebrando de dor. Mais tarde, ele sentiu que havia parado de voar, como se tivesse caído em uma teia desses tentáculos. Abrindo o olho, ele percebeu que parecia estar na web. Mas outra pessoa atraiu sua atenção para si mesmo. Então ele virou os olhos para o lado do qual sua voz foi ouvida. Era o proprietário desses tentáculos, chamado Spider, que, aliás, organizou tudo isso, tomou posse da mente do motorista, trouxe o ônibus para esta floresta e pegou todas as pessoas em sua teia. O protagonista aprendeu nele aquele que foi informado pelo assistente Lee, Simo. E este Simo balançou nos casulos. Todo mundo que estava neste ônibus e sorriu com raiva. O personagem principal gritou na voz que ele reconheceu essa criatura. E ele riu, que, ao que parece, aquela querida garota, ele quis dizer assistente de Lee, disse a Jin algo sobre ele. Segurando um punho no qual ele tinha esses tentáculos, ele puxou uma das pessoas em si mesmo. Quando uma pessoa estava enfrentando o rosto desse cervo de cadáveres, o personagem principal, se masturbando, gritou para que Simo não tocasse em outras pessoas, nem culpadas. Simo trouxe a mão para a cintura daquele homem e pressionou com 2 dedos. A mesma água negra fluía da boca de uma pessoa que já era um prenúncio ruim. Com a insanidade em seus olhos vermelhos, Simo disse que é hora de essa pessoa se tornar escrava do devorar dos cadáveres e ganhar o poder da fé. Ele dirigiu essa água negra para o corpo do jovem pobre e apertou a mão no pescoço com força. Na medida em que a pessoa simplesmente estava azul, seu rosto foi derramado com essa água preta e seus olhos rolavam. O cara gritou que era melhor deixar esse Simo atacar, do que outras pessoas inocentes. Em resposta a isso, o homem disse que Zheng não poderia se preocupar, porque a curva chegará a todos. Mas o último na fila provavelmente estava Zheng Zhuzhou, porque o monstro queria zombar do cara para que ele veja como todos que estavam vivos estão perdendo sua alma. Simo, com raiva, mas ao mesmo tempo com satisfação, gritou com um sorriso que ninguém seria salvo naquela noite, e depois pulou em direção à garota, pendurada sobre ela. E depois que ele colocou suas presas, da qual a emoção e a loucura em seus olhos brilhavam ainda mais. O cara simplesmente não podia dar a esse maldito cervo de cadáveres de alguma forma sobre seu amante, mas percebeu que não estava em uma posição favorável, já que apenas sua boca podia se mover. Quando Simo, abrindo a boca e expondo as presas, se aproximou do pescoço de Sin Sin, o personagem principal decidiu usar a boca e gritou, fazendo a pergunta retórica sobre se Morgan era seu líder. O personagem principal começou a carregar bobagens que na noite passada seu líder sonhava com um cara e agora ele não entende como acreditar em algo tão nojento. E ele conseguiu desviar a atenção do ancião dos cadáveres de Sin Sin. Ele se virou. Ele disse que Zheng não o inflou, porque uma criatura tão importante como seu deus não chegaria a um cara tão miserável como o personagem principal. Ele não ficou em silêncio, continuando a falar e provocar Simo.
A próxima coisa que ele disse é que ele não precisa mentir, que o líder do impulso autêntico da Páscoa, como o de Kalmar, também seu rosto em cones, à primeira vista, ele cruzou todo tipo de lixo. O cérebro foi subdesenvolvido, então ele começou a criar todos os tipos de lixo. Tais palavras arrogantes e comportamento do cara não estavam brincando com Simo. Ele ordenou que o cara calasse a boca. Para terminar, isto é, com raiva um homem ainda mais, ele disse que mais tarde cozinhou aquelas antenas. Elas não pareciam muito, mas o mesmo gosto. Então ele percebeu que o homem mais irritado nocauteou seus tentáculos no peito, puxando-o para ele. O homem começou a dizer que ninguém jamais teve o direito de falar sobre seu líder, mas se esse cara ousasse, ele se arrependeria de ter nascido. Ele agarrou o corpo do cara com tentáculos e começou a atraí-lo para ele com uma grande velocidade para destruir, fechar a boca. O cara entendeu perfeitamente que era muito perigoso, incrivelmente perigoso para sua vida. Mas ele conseguiu libertar uma mão, que apertou um pedaço de algo afiado, um fragmento, provavelmente. E quando o cara já estava sobre a criatura, ele espalhou bruscamente os braços e as pernas para o lado, se libertando dos tentáculos, e dirigiu o fragmento diretamente para o rosto do sectário. Mas, infelizmente, fazer o plano não conseguiu, e o homem, zombando do cara, sorriu. Ele parou por 1 centímetro do inimigo sem atacar. Ele, zombando, perguntou se o personagem principal realmente acreditava que poderia se machucar. Então ele disse que o cara não deveria se lembrar de quem é seu inimigo. E um dos tentáculos perfurou a mão na qual sua arma era assim chamada. O motorista que, mesmo que sobrevive, verá sua culpa até o final de sua vida. Seu pobre azul, que sofreu, embora não deva estar envolvido nisso. Em tudo, o cara se culpou. Afinal, se não estivesse no ônibus, tudo ficaria bem. Os tentáculos não mantinham mais o jovem, então ele voou para o chão depois desse ataque mal-sucedido. Tendo pousado, ele atingiu dolorosamente seu corpo em terreno firme, e o sangue derramou da mão. Ele entendeu que simplesmente não podia mais se mexer, todos os ossos pareciam ter sido quebrados várias vezes. Uma voz rouca, cansada de toda a sua voz, o cara perguntou por que Simo estava fazendo tudo isso, e em resposta, ele recebeu que o plano, segundo o qual o líder deve retornar, requer muitos suprimentos. Ele disse que para o cara, a honra se tornar um daqueles por causa de quem seu líder pode retornar. O cara não entendeu como um homem de si mesmo não era nojento para descrever os assassinatos das pessoas. Perdendo uma conexão com o mundo, ele se viu, junto com sua namorada, profundamente em algum oceano, da qual, ao que parecia, não havia saída. Acima de tudo, doía por seu amante, porque de fato, se o personagem principal não fizer nada, ela morrerá. Morrerá por causa de seu cara irresponsável. Embora todo o corpo estivesse quebrando, ele ainda puxava a mão para ela, puxou a esperança de um milagre. Em vez de uma garota, algo vermelho caiu na mão. Voltando a isso, ele sentiu raiva. Mas antes disso, ele experimentou excitação, ansiedade, medo. Mas não raiva, não. E agora ele estava com raiva, da desesperança, pelo fato de Simo tomar posse dele. Sim, muitos outros, em ninguém que não é pessoas culpadas. O alarme dentro da raiva perdeu, que queimou todos os limites por dentro. A raiva quebrou a fronteira, retirou-se com a liberdade. E a raiva foi acompanhada por fogo selvagem e furioso, até seus olhos brilhavam de raiva. Então ele se sentiu onipotente, uma força que se enfureceu dentro disso. Ao que parecia, ela podia resistir a qualquer um, e esse comedor era de todo um cadáver e não havia nada. Simo não esperava isso. Ele não achava que veria assim, na aparência, um homenzinho comum, até um homem miserável como Zheng Yuzhou, tais forças. Ele foi capaz de se proteger do ataque dos cadáveres, conseguiu revidar. Em choque, o homem olhou para o cara, não esperando que ele se tornasse como ele também teria força. Mas Simo imediatamente começou a negar, porque então o personagem principal não resistiria, mas estava do lado deles. Ele não entendia o que estava no corpo desse garoto, já que ele não era um comedor de cadáveres. O protagonista disse que é Zheng Yuzhou, um bombeiro comum na aposentadoria, o proprietário do churrasco do restaurante, e ele próprio não sabe o que está acontecendo com seu corpo. Mas ele tem um desejo selvagem de pressionar o oponente no chão e perturbar, nocautear todo o absurdo. Sorrindo, ele gritou que realmente deseja a morte ao seu inimigo e decidiu atacar a corrida. Por um segundo, o horror apareceu aos olhos de Simo. Não. Até o medo passou pelo que o personagem principal pode ser, que na verdade sua força pode ter. Mas enquanto ele estava correndo, ele sentiu que não havia força, que o cansaço o esmagou imediatamente, quando ele se levantou, e essa terrível aura desapareceu tão rapidamente quanto parecia.
Ele caiu bem na frente dos olhos de seu oponente, sentiu decepção. O poder dentro dele apareceu por alguns segundos, mas imediatamente desapareceu. Então ele estava novamente indefesa. Embora a raiva não desaparecessem, o horror novamente se tornou um véu na frente de seus olhos. Medo por si mesmo, medo por sua namorada, medo por todos os outros. Zombando, Simo disse que o cara estava perdendo tempo em vão. Ele era o mesmo fraco que era originalmente e decidiu demais. Ele pressionou a cabeça do cara no chão, preparando-se para um golpe que finalmente destruiria esse idiota que tocava nos heróis. No momento em que Simo estava pronto para punir e matar um cara miserável, algo estranho aconteceu. Surpreendentemente, um coelho estranho apareceu. Pequenos orifícios apareceram em seus ouvidos, que eram estranhos e não claros para Simo e Zen. E de repente, um coelho tão fofo começou a atacar. Ele começou a atirar diretamente para o homem, protegendo assim o protagonista. Simo rapidamente recuou do cara e começou a se afastar das balas do coelho. Ele perguntou o pasmo, o quem era e o que está acontecendo. Um pequeno drone voou para o cara e eles ouviram uma voz surpresa que não esperava que Zheng durasse tanto tempo. O cara percebeu que este era um gato com 9 vidas e imediatamente perguntou se esses mini patronos eram. E por perto ele percebeu que essas eram agulhas, venenosas. Elas apenas o atacaram, as quais ouviu a resposta para que ele parasse de fazer perguntas estúpidas. Simo continuou a lutar, então ele criou alguns desses tentáculos para lutar. Tendo zangado, ele disse que destruiria todos que estão no seu caminho, especialmente o cara que já o irritava muito, constantemente alguns obstáculos e problemas para finalmente destruí-lo. Então a pergunta foi ouvida do drone se o cara quer viver. A resposta foi imediata e esperada. Observando toda essa foto de cima, ela disse que neste caso, ele precisava fazer algo insignificante que salvaria sua vida. Uma menina muito jovem, tão frágil e doce, com uma estampa doce em uma camiseta T, segurava uma arma séria nas mãos e sorrindo, ela disse que precisava dobrar. Um homem que já tinha grinaldas de raiva correu para o cara para finalmente destruir. Vendo isso, ela imediatamente, sem duvidar de si mesma por um segundo, disparou. O momento estava tenso, tudo ao redor do cara era de alguma forma rápido demais. O cara esperava tudo, mas, caramba, apenas se dobra? Como isso vai salvar a vida dele? Ele não entendeu nada porque isso era necessário, mas ainda não havia mais nada. Então ele ouviu. Para não ver e ouvir tudo isso, ele simplesmente fechou a cabeça com as mãos, na esperança de que isso ajude. O homem parou quando percebeu que algo estava voando nele, algo que claramente era capaz de atirar em sua cabeça. É verdade que não atirou em um buraco, apenas demoliu a cabeça. E então o corpo sem cabeça caiu para trás. A batalha finalmente terminou. Quando o cara percebeu que estava vivo e Simo não era mais uma ameaça, ele disse que o gato com 9 vidas é apenas um milagre. Não, bem, ela realmente salvou a vida dele. Ela é realmente um homem santo. Sorrindo, ela disse que era simplesmente indiferente e, rapidamente dizendo adeus, jogou o telefone. Sendo consciente, ele entendeu que era obrigado a ajudar todos os que sofreram por causa dele. Então ele chamou uma ambulância e tirou todos daquela peça. Depois ajudou a se mudar para um lugar. Quando ele entendeu a última pessoa, sentiu que não podia mais suportar. Havia uma tontura terrível e o sangue veio do nariz. Quando ele ajudou a todos, sentou-se com sua amada garota, inclinando as costas em uma árvore para expirar pelo menos um pouco. Mas de repente uma voz familiar foi ouvida que novamente trouxe rapidamente o cara em sua sensação. Alguém perguntou se ele matou Simo. Esse alguém era um assistente, que por algum milagre sempre soube onde o personagem principal deveria estar. Tendo-se regozijo, ele novamente com dificuldade e através da dor, levantou-se usando algum tipo de pau para isso, que foi o primeiro a cair pelo braço. Ele pediu ao assistente Lee que lhe prestasse um serviço. Ela, observando o cara, pensou que apenas os anciãos dos cadáveres ainda podiam se mover com tantas fraturas. Era incrível como ele tentou fazer outra coisa, embora em um minuto ela já tivesse que matar Alô. Ela sabia que como ele não podia ser deixado vivo. Não há bons devoradores, não havia e não será. Ela silenciosamente ficou por trás da morte para o cara ser rápido e não muito doloroso. Enquanto ele ainda estava fazendo algo lá, ele libertou um brinquedo desta teia e disse alguma coisa. Sua morte já havia pendurado sobre ele. Ele disse algo sobre o fato de que a pessoa que estava do lado de fora pediu um presente para sua filha. Mas o cara não tinha certeza de que podia, o que viveria, então esperava um assistente Lee. Será triste que a criança em seu aniversário seja uma sem presente. A mão que apertou a faca tremeu.
Como pode haver algo mais nele? O cara levantou o brinquedo para que o assistente Lee o levou. Ela imediatamente pegou um coelho suave e suave, e o cara percebeu que não tinha mais força para se manter, não há nada da palavra. Portanto, com um rugido alto, ele caiu na janela do ônibus expirando. Esse garoto experimentou muito, demais, e ela poderia matar? Não, definitivamente não. Ela simplesmente não teria força suficiente para matar uma pessoa que permaneceu um homem de coração até o fim. Depois de algum tempo, chegou uma ambulância, que levou todos os que sofreram, na esperança de que os médicos possam salvar. A notícia disse que na mesma noite, às 6 horas, o ônibus 50, 2 sofreu um acidente, como resultado das quais 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. A polícia continua descobrindo as causas do acidente, mas é improvável que descubra a verdadeira razão. Naquela época, o médico principal levou os alunos a uma das câmaras, onde, segundo ele, era um paciente que sofreu um acidente. Muitas fraturas em todo o corpo e danificam a coluna. Além disso, o deslocamento ósseo perfurou o átrio direito e o sangramento interno foi muito grave. Nele, eles aprenderão a cuidar de uma pessoa que está morrendo. O médico disse que a condição do cara é completamente sem esperança, e para que os alunos não tenham medo, geralmente precisam ver isso. O paciente que estava falando era o nosso personagem principal, que caramba, depois de tantas lesões, agora pressionado por um lado, como se não houvesse nada com ele. Então o médico pensou que provavelmente estava enganado nas portas. O cara disse a isso que o médico não foi enganado. Seu nome é Zheng Juzhou. De manhã ele se sentiu muito melhor. A enfermeira viu que ele já podia se levantar, então ela se ofereceu para se submeter a treinamento de reabilitação. O médico chocando a cabeça e disse que era simplesmente impossível, porque ontem não havia chance de salvação. O cara, é claro, não entendeu nada, e o médico, que a propósito, os alunos pareciam estranhamente, disse que Zeng podia descansar. Ele conversava com o médico sobre isso. Um dos alunos, que, não era um estudante, mas uma enfermeira, lembrou discretamente ao médico que ontem, na verdade, ele era um médico que aceitou esse cara. O ancião ordenou que a enfermeira falasse mais silenciosa, porque de uma maneira diferente ele não teria agido. O que mais ele poderia dizer como não degradar antes de todos? E o único que ouviu tudo era o personagem principal. Era estranho, porque uma pessoa comum não deveria ouvir o que e quem estava dizendo até agora e em um sussurro. De repente, sua audição foi agravada por causa da qual todas as palavras e frases que as pessoas falavam em mente. Ele decidiu não pensar que isso estava acontecendo com ele, apenas aproveite o fato de que ele ainda está vivo. E agora, ele tinha que verificar sim. De manhã, ele descobriu que ela estava na ala 606 e começou a seguir nessa direção até ouvir que alguém já estava perto da ala. Ele ouviu a conversa do padre Sinsin com um cara que a contratou o melhor especialista, pelo qual o velho agradeceu. Jifeng, esse era o nome desse cara. Ele próprio se apresentou ao pai Sinsin quando disse que tinha que ir e deixar a filha de sua filha nesse cara. De alguma forma, Sinsin disse que um homem rico a estava perseguindo, apaixonado por ela. Talvez ele realmente seja melhor com ele. Ela está realmente em perigo com o personagem principal de que algo terrível poderia acontecer. Ele foi avisado por esse vendedor. É uma pena que ele não tenha comprado esse copo de sorte. Talvez isso não tivesse acontecido. Embora seja estúpido acreditar nisso, o destino decide tudo em vez de eles. O jovem aristocrata disse que no futuro eles definitivamente seriam cultivados, e o guarda, ao lado dele, parece ter notado o protagonista que estava escutando a conversa. E realmente notou, e imediatamente disse sobre isso ao seu mestre. De repente, ele mudou de rosto e começou a ir direto em direção a Zheng, a quem odiava com todo o seu coração e alma. E quando ele se aproximou, ele bateu o punho irritadamente ao lado da cabeça do protagonista, do qual gritou chocado. Ele gritou com Zheng porque quando chegou ao hospital, não teve chance de sobreviver, mas agora esse cara está na frente dele como se nada tivesse acontecido. Ele disse que não tem significado e perguntou como sim. Então esse pavão pomposo bateu no cara com o dedo, dizendo que ele e Azul de mundos diferentes, e para que o cara não ouse mais se aproximar dela. Para isso, o protagonista enfiou a mão do outro e disse que ele só queria saber se está tudo bem com ela, e, se ele não responder, o personagem principal verificará por si mesmo. O loiro aceitou isso como um desafio, perguntando o que o direito tem um simplório como Zheng Zhuzhou o desafiar. Então, não poupando sua força e cara, ele o chutou com força, tanto que Zheng não pôde resistir a isso. Ele bateu a cabeça na grade e em todo o lado havia reuniões atrás dele. Então a loira apareceu novamente e o agarrou pela camisa do hospital, rosnando ou algo assim.
pertence apenas a ele, e se Zeng não ouvir, a conversa será diferente. Ele disse que isso não era um pedido, mas caramba, uma ordem. Caso contrário, o personagem principal perde o nariz, que vai desistir onde não é necessário. Por que o personagem principal que sobreviveu ao horror deveria ter medo de um galo como este loiro? É isso mesmo. Não há nada a medo dele, portanto, sorrindo, ele disse que nem sequer pensaria em ouvir Lo concordar com ele ou, pior ainda, para obedecer. Então ele soltou a camisa do cara e levantou a perna, arremessando, ou em direção às escadas. Então o personagem principal, que já estava em feridas, sobreviveu hoje em dia tanto a ação quanto ele não sobreviveu por sua vida, voou pelas reuniões. Algo, mas ele não esperava uma configuração tão brutal. Então, para humilhar ainda mais o cara, o loiro disse que sua bota estava suja e ordenou que o guarda, costas limpe. Saltando para o rugido com o qual o personagem principal caiu, ele disse que o guarda, Costas, disse que este simplesmente tropeçou e caiu da escada. Seu rosto adquiriu novas contusões e seus olhos ficaram vermelhos. Ele sinceramente não entendeu por que ele não podia amar, por que não podia viver, caramba, aproveitar a vida. O tempo todo sofreu apenas. O loiro comparou o protagonista com uma barata em seu caminho que ele pode esmagar a qualquer momento. Surpreendentemente, o protagonista, subiu. Ele caiu da escada e caramba levantou. Se ele se levantou, é simplesmente impossível, mas ele poderia. Então, ambos olharam para o cara em choque, sem entender como ele poderia se levantar. E ele foi capaz, não sendo de todo uma pessoa comum, como um loiro, tendo forças incríveis, que, como então, na batalha, foram descritas por dentro. Seus olhos brilhavam de loucura quando ele disse em uma voz incrivelmente escura que, como ele já era uma barata, talvez Pavlina se sentisse na pele de Zeng. E naquele momento ele superou a escada inteira, subindo no ar sobre o assustado proprietário e cachorro. A propósito, o proprietário já estava escondido atrás do filhote, tentando salvar sua vida miserável. Mas, mesmo que o guarda, Costas, quisesse, ele não teria tempo, porque um punho já havia voado para a bochecha do loiro. E esse golpe não foi simples, era tão forte que o loiro voou para longe alguns metros. E ele, sem ficar para trás por um segundo, estava novamente por perto, bem na frente de um cara miserável, e depois colocou a mão nos cabelos, agarrando-se firmemente. E então ele disse o que arrepio foi para a pele do galo. Ele disse que talvez deva esmagar o cara como uma barata, se livrar desses espíritos malignos em seu caminho, mas por que não?